Nessa vídeo a gente vai criar um texto feito de metal, que nem esse aqui que a gente está mostrando agora. Vamos começar então. Primeira coisa que eu vou fazer é a seguinte. Tem aqui a minha layer já habilitada, vou pegar a ferramenta About e vou escolher um cinza, que vai ser o 898989. Vou dar OK. E com esse cinza eu vou pintar essa layer de cinza escuro. Tá? Vou duplicar essa layer. E vou aplicar um Pattern Overlay na nova layer. Eu vou clicar aqui, vou escolher o Patterns, aqui embaixo, vou dar OK, e vou escolher esse aqui, ó, ok? Vou escolher esse aqui. Vou colocar o Scale em 400 e vou dar OK. Então, apliquei o Pattern nessa nossa layer. Vou criar uma nova layer, vou selecionar essas duas layers agora, as duas layers de cima, e vou dar um Merge Layers, botão direito, Merge Layers. Juntei elas. Nessa nova layer criada, eu vou em Select, Color Range, vou deixar o Fuzziness em 200 ali, ó. Ok? Não esqueçam do Fuzziness em 200. Ó, eu vou mexendo aqui, deixar em 200. E vou pegar um pixel branco e vou dar OK. E vou deletar tudo. Então vai ficar só o efeito do pattern. Então vai ficar transparente, ó, ao fundo. Ó. Ok? Então deixei assim. Com essa nova layer, eu vou lá embaixo e vou colocar agora um efeito de Bevel and Emboss nessa layer. Vou deixar aqui o size, vamos deixar o size em 2. Sem o resto, tudo como está aqui. E vou botar um Drop Shadow também. No Drop Shadow eu vou colocar o Distance como 1 e o Size como 2. Bem simplão. Só para dar um efeito de sombra. E vou no Fill dessa layer e vou colocar o Fill dele em 50%, assim, ó, deixar bem fraquinho. Feito isso, vou pegar as duas layers e vou dar um Merge Layers. Agora tem uma layer única, criar uma nova layer, pegar a ferramenta About, vou lá de novo, ó, 898989 para escolher o nosso cinza, vou dar OK. Pintei essa nova layer de cinza também. E vou colocar aqui no meu background, vou colocar branco. Então vou deixar o cinza e um branco de background. E vou em Filter, Noise, Add Noise. Amount, 30%. Uniform, Monochromatic. Assim. Dou OK. E vou em Filter, Blur, Motion Blur. Vou colocar o Angle como 45 e o Distance como 80. Vou dar OK. Vai criar esse efeito como está aqui. Olha lá. Vou duplicar essa layer. E na layer de baixo, que é a layer original, eu vou fazer o seguinte, ó, vou desabilitar aqui a layer de cima. Vou colocar na layer de baixo, vou colocar Overlay. Então, para aplicar um pequeno efeito de textura sobre o anterior. Vou selecionar as duas lá de baixo e Merge Layers também, vou colá-las de novo. Assim. Vou em Gradient Overlay, vou aplicar nessa layer de baixo e vou escolher esse aqui, ó, listrado em branco. Já vem aqui no Photoshop, vou dar OK. Tá? Vou colocar um Angle em 49, 47, 31. Vou botar Overlay. E vou dar OK. Só para criar um efeito de luz assim, ó. Olha lá que bacana. Então, já temos o fundo criado. Agora a gente vai criar o nosso texto efetivamente. Então, vamos habilitar aqui a layer de cima, que a gente já tinha duplicado antes. Vamos criar uma nova layer. Vou deixar aqui preto e branco. Vou botar o branco na frente. Vou pintar essa nova layer de branca. Vou em Filter, Render, Clouds. Criei as nuvens aqui. E nessa nova layer que eu criei as nuvens, eu vou em Select, Color Range. Deixando o Fuzziness de novo em 200, eu vou selecionar um pixel preto e vou deletar, assim, ó, a minha seleção. Vai ficar só branco. Vou aqui no Fill, primeiro eu vou botar o meu Overlay na layer,
botar o Blend Mode como overlay, e vou colocar o fio em 30, assim, e vou aplicar mais efeito nessa layer ainda. Vou lá em Image, Adjustments, Photo, Filter. Vou escolher um laranja, que nem esse aqui, ó, EC8A00, ok? EC8A00. Vou dar OK. E vou aumentar o Density para 80%, assim. Vou dar OK. Ó, vai ficar um meio alaranjado. Vou criar uma nova layer e fazer a mesma coisa de antes. Ó. Vou botar aqui preto e branco. Pinto a nova layer de branco. Vou em Filter. Posso ir aqui direto. Vou dar Ctrl F, mas eu vou aqui, ó. Filter, Render, Clouds. Criar as nuvens de novo. Criei elas aqui. E vou de novo lá em Select, Color Range, com um Fuzziness igual, 200. Vou escolher agora um pixel branco. Então vou deletar tudo que for branco. Vou dar OK e vou deletar. Então ficou só a parte mais escura selecionada assim. Vou lá no meu Blend Mode, vou botar Overlay e o fio também em 30. Então, igual antes. Overlay, fio em 30. Com isso, vou selecionar essas 3 layers de cima e vou dar um Merge Layers nelas. Vou juntar elas. Juntei. E agora a gente vai botar o nosso texto. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar a ferramenta texto aqui embaixo, vou botar cor branca, só para a gente poder ver direitinho. Escrever lá metal. Ok. Ó, vou botar mais aqui, bem aqui para cá. Tá. Escolhi Arial, Black, botei 200 pt, né, 200 pontos, ó, tá aqui, ó, assim, tá? Bem simples. Legal é pegar essas mais quadradas, assim, essas fontes. Vou botar essa textura que eu acabei de criar em cima e vou segurando o Alt e vou criar uma máscara. Ó, coloquei, então, o efeito que eu criei antes de textura em cima e segurando o Alt criei a máscara. E vou diminuir ele de acordo com o meu texto que eu acabei de criar, para pegar bem o efeito aquele que eu criei de textura de metal, assim. Vou aqui, crio uma nova layer e vou nessa layer criar um efeito de ranhuras no nosso metal. Então eu vou pegar a ferramenta Brush, escolher um pixel, tá, do modo mais básico, ok? Vou escolher também na cor branca e vou fazer assim, ó, riscos, ó, vou riscando. Risca, risca. Não se preocupem com os riscos, depois eles não vão ficar tão fortes, a gente vai apagar eles depois, tá? Vou riscando assim, ó. Riscando bastante. Aqui também. Bem desordenados, assim. Ó. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar agora, ó, eu vou botar só mais uns aqui, só um pouquinho. Depois disso, vou pegar a ferramenta borracha, a Eraser, né? Vou em Brush Presets e eu vou escolher aqui do lado o seguinte, ó, Natural Brushes. E vou escolher esse aqui, ó, esse aqui que está 54, ok? E eu vou editar ele, eu vou em Brush e vou aqui, ó, Scattering. Eu vou aumentar o Scatter. Eu vou colocar o Scatter um pouco mais alto, tá? Em 450 mil, vou botar em 622. Vou botar um pouco mais alto só. E vou apagando. Vou apagando essas ranhuras para deixá-las mais fracas. A moral do Scatter é para quebrar um padrão, para deixar ele sem um padrão pré-estabelecido, para ficar uma coisa mais natural. Voltando para nossa layer, nós vamos fazer o seguinte. Vamos de novo, ó, segurando o Alt, criar uma máscara em cima e vou overlay também, só para botar por cima da nossa textura. Vou selecionar essas 3 layers em cima, Restore Type para poder editar o texto e vou juntar essas 3 layers, assim. Juntei elas, são uma coisa única agora. Agora eu vou lá em Filter, vou em Render, ok? Lighting Effects. Ó, Lighting Effects. Vou colocar aqui, ó. Vamos colocar um efeito de luz, ó. Vou coordenar para ficar um pouco assim, ó, meio na diagonal. Tá lá, ó. Apliquei ele sobre o meu efeito
que eu já tinha criado antes, que era aquela layer que eu misturei várias cores. Tá? E agora eu vou criar mais uma coisa. Então eu vou lá embaixo, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Vou lá em Drop Shadow. Vou aplicar uma sombra que vocês quiserem, depende da distância que vocês querem criar do metal em relação ao fundo, né? Tanto faz. Vou também aplicar Bevel and Emboss. Vou colocar o Size com 2. O Size do meu Bevel and Emboss com 2. Vou colocar o Angle aqui, vou colocar como 117. Não esqueça de tirar aqui o Use Global Light. E vou colocar a Altitude como 0. 75, 75, pode botar em vez de Linear Dot, pode colocar Screen. Não faz tanta diferença, mas é um efeito um pouco diferente. Vou deixar como Screen mesmo. E vou aplicar um terceiro efeito. Vou lá em Gradient Overlay. Vou selecionar aqui um degradê de preto para branco. Opaco. Sim. Vou dar OK. E vou no meu Blend Mode e vou colocar Overlay. Olha lá que legal que fica, ó. E posso aumentar o Scale, bem a gosto. Pode ser 150, ó, para ficar um pouco mais forte. Pode ser... Peraí, 150 de novo. Ó lá, ele muda um pouquinho. Dá pra botar menos também, ali 75. Dá pra botar... Vamos botar 110, assim, ó. E vou dar OK. Ó lá, que bacana que ficou o nosso efeito de texto em metal. Tá bom? Então tá, pessoal, é isso então. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei, se não tiverem inscrito, se inscrevam no meu canal, no meu blog. E lembrando que essa última parte do Gradient Overlay vocês podem dosar bem como vocês querem. Vai muito do gosto de vocês, como é o efeito que vocês querem criar de luz. Tá bom? Então tá, pessoal, é isso então. Até a próxima.